o que que acontece quando Deus chama Moisés e fala para ele: olha, eu te escolhi para libertar todo o meu povo do Egito, e ir lá falar com o faraó e libertar o povo para eles serem livres da escravidão. A gente vai passar lá pro capítulo 4, né, o versículo 10, onde, o que que acontece? No versículo 10, ah, Senhor, eu não tenho o dom da palavra, nunca o tive, nem mesmo depois que falaste ao vosso servo, tenho a boca e a língua pesadas. Gente, ó, olha isso. Não é assim que a gente se sente quando Deus dá um chamado pra gente? Moisés se sentiu incapacitado. Então a primeira coisa que acontece com aquele que é chamado por Deus, na sua humildade, essa pessoa se sente incapacitada. Talvez Moisés ali, ele não disse: ah, Senhor, mas a gente nem sofre tanto assim. A gente não tá com essa dificuldade. Pode deixar a gente ali naquele lugar. Não, ele percebe que existe uma aflição, ele percebe que existe, né, algo que está prendendo o povo, que está sendo ruim, tanto é que ele está até fora do Egito quando Deus chama ele, né? Sendo perseguido pelos egípcios, porque ele tinha matado lá um egípcio, então ele estava sendo perseguido. E ele entende que o povo precisa realmente da salvação, mas ele se sente incapacitado. E muitas vezes nós, quando somos chamados por Deus a acolher uma promessa, a fazer, a seguir, né, a vontade de Deus, para que se cumpra na vida nossa e daquele povo, a gente se sente incapacitado, assim como Moisés se sentiu incapacitado. E isso é muito bom, é sinal de humildade, que a gente reconhece as nossas fraquezas. E com toda certeza, Deus, ele olha para nós e, e ele quer nos auxiliar nessa fraqueza. Né? Deus percebe que a gente tem talvez uma dificuldade, Deus percebe que a gente tem talvez um problema, digamos assim, que deve ser tratado, que deve ser melhorado, que deve ser buscado, né? O empenho, a dedicação nossa para que a gente possa crescer como pessoa. E Deus quer tratar desse problema ali, nesse serviço a Ele, nessa entrega a Ele. E por isso que Deus, então, nos escolhe, mesmo incapacitados. E é muito bom que a gente se reconheça incapacitado, porque é aí que a gente entende que é que a gente precisa o auxílio de Deus. É que a gente entende que a gente precisa seguir, então, a vontade de Deus, porque sem Ele nós não somos nada, né? Com toda certeza, Deus escolhe Moisés sabendo que ele tem esse problema, né? Depois ali a gente vai ver no versículo 11, né, que Deus fala assim, onde Deus insiste no chamado, né, que é o próximo ponto que vem acontecer, que Deus fala assim: quem deu a boca ao homem? Quem fez o mudo ou o surdo? Quem faz o cego? Ou aquele que vê? Não sou eu o Senhor? Então Deus ali vai dizer que é Ele que cria, é Ele que decide, é Ele que escolhe, Ele que sabe de todas as coisas, Ele que percebe essas coisas, e Ele que percebe que Moisés tem também essa dificuldade na fala. Né? Moisés fala que tem a boca e a língua pesadas, e que não conseguiria falar então com o faraó. E Deus fala: mas não sou eu que te criei, não sou eu que fiz toda a pessoa que fala e a que não fala? Então, Deus, ele vem para retificar, para confirmar esse chamado, e ele insiste no chamado pra gente. Quantas vezes a gente não escuta Deus repetindo pra gente: "Ô, meu filho, vai lá e faz. Ô, meu filho, vai lá e segue esse chamado. Meu filho, faz isso que eu tô te pedindo. Não sou eu que te dei a boca para te falar. Não sou eu que te dei essa inspiração para te fazer. O que tu tá duvidando disso?" Então, com toda certeza, Deus, ele chama a gente se sente fraco e incapaz, mas Deus vem e repete esse chamado, confirma esse chamado, renova esse chamado na gente e vem dizer pra gente, né? Não é ele, não sou eu, né, que fiz o cego ver, né, que fiz o homem falar, ou que não fiz, né? E depois o que acontece? Vai a parte da gente assumir esse chamado, gente. Vai a parte da gente acolher essa proposta de Deus
nossa vida, de acolher essa proposta de Deus na vida dessas pessoas que Deus nos corresponde. Que Deus quer que nós façamos, então, façamos essa entrega para mudar. Ali no versículo 20, né? Eu não vou ler o versículo 20, mas Moisés, então, aceita o chamado. Ele decide acolher esse chamado e decide, então, fazer aquilo que é a vontade de Deus. Depois da gente acolher esse chamado, Deus vai explicar pra gente como fazer. Até esse momento, Deus não tinha, bem dizer, falado pra gente, olha, vai ser minuciosamente assim, assim. Deus espera que você acolha o chamado de verdade, para que depois que você acolhe o chamado, Deus te explica então como fazer.